Os mustangues selvagens, criaturas imponentes e livres, descobriram um homem amarrado a uma árvore no coração do deserto de Nevada. O guarda florestal, Michael Cooper, estava ali, abandonado em uma remota área de Silver Creek, com as mãos atadas e seu rádio quebrado, sem qualquer chance de resgate. Seus caçadores furtivos que o haviam capturado o deixaram para morrer, no calor escaldante de agosto, com a água escorrendo sobre a terra árida à sua frente. O sol castiga implacavelmente enquanto ele luta contra a desidratação, suas forças se esvaindo e sua mente mergulhando lentamente no desespero. Não havia sinal, não havia socorro, apenas o vazio do deserto e a solidão. Cooper, com 12 anos de experiência patrulhando essas terras, não era estranho aos perigos da profissão. Durante todo esse tempo, afastara caçadores furtivos, protegendo a fauna local. Mas agora estava ele mesmo vulnerável. A sua maior paixão eram os mustangues, que sempre representaram para ele a liberdade selvagem do oeste. Mas agora ele era um homem quebrado, sem forças, lutando para não ceder ao desejo de fechar os olhos e sucumbir à morte iminente. A cada hora que passava, seu corpo parecia se render mais ao desespero. O calor abrasante, os lábios rachados, a língua inchada e os pulsos dilacerados pelas cordas eram apenas alguns dos tormentos que o atormentavam. Ele tentava, com o pouco de força que ainda restava, impedir a perda total da consciência. Dormir significava se entregar, e Cooper sabia disso. Mas sua luta estava se tornando cada vez mais difícil. Foi então que, no segundo dia de abandono, algo mudou. De repente, um som distante cortou a quietude do deserto. Ao início, Cooper pensou ser uma alucinação causada pela desidratação. Mas à medida que o som se intensificava, ele começou a perceber que não era fruto de sua mente. Era o som de cascos batendo no solo árido. Vários cavalos se aproximando em uma formação única, como se tivessem um propósito claro. Cooper, com a visão turvada pela dor e pelo calor, tentou focar os olhos. E foi então que viu. Uma manada de mustangs, liderada por um garanhão negro, se aproximava dele. Era a manada que ele havia observado e estudado em suas patrulhas. Midnight, o garanhão líder, movia-se com a graça e a força de um rei do deserto. Cooper sabia que, normalmente, esses cavalos se afastariam de qualquer presença humana, mas algo naquela cena parecia diferente. O cheiro humano, que normalmente os afastaria, provavelmente havia se dissipado, dado o estado deplorável em que Cooper se encontrava. E então, os mustangs desaceleraram. Midnight, com suas orelhas eretas, começou a testar o ar, como se reconhecesse a presença do homem atado à árvore. Cooper, com a garganta seca, sussurrou quase sem forças. "Nada para ver aqui." Para sua surpresa, o garanhão deu um passo cauteloso à frente, depois outro. As orelhas de Midnight se voltaram para a frente, não em sinal de medo, mas com uma curiosidade inquietante. A manada por trás seguiu com a mesma cautela, criando um círculo frouxo ao redor de Cooper, como se estivessem observando o homem de uma maneira inusitada. Ele ficou completamente imóvel, quase sem respirar, temendo que qualquer movimento pudesse assustá-los. Nunca em seus anos patrulhando aquelas terras, Cooper estivera tão próximo de uma manada selvagem sem a barreira de um veículo entre eles, mas o mais surpreendente estava por vir. Midnight se aproximou ainda mais, abaixando a cabeça e se aproximando das botas de Cooper, farejando-as. Cooper, com os olhos sem brilho e os lábios ressecados, murmurou com um sorriso forçado. "Eu suponho que você sabe como desfazer nós." O que aconteceu a seguir desafiaria todas as expectativas que ele tinha sobre esses animais. E a história dele, que parecia destinada a ser uma tragédia, tomaria um rumo inesperado. Com a luz do sol começando a se enfraquecer,
O calor do deserto ainda era sufocante, mas a presença dos Mustangs ao redor de Cooper trouxe um alívio inesperado. Embora o calor escaldante continuasse a castigar seu corpo, a proximidade dos cavalos selvagens gerava uma sensação de estranha serenidade. Midnight, o garanhão negro, permanecia por perto, seu olhar fixo em Cooper, como se estivesse tentando compreender o homem que estava atado à árvore. Cada movimento dos cavalos parecia deliberado e cheio de propósito. Era como se, em algum nível profundo, a manada estivesse ciente de que algo estava errado, algo que transcendia a simples presença humana. Cooper, em seu estado de debilidade, sentiu uma conexão que nunca imaginou ser possível com esses animais. O silêncio entre eles era quase sagrado, com o som de cascos batendo suavemente contra o solo quente do deserto. A paisagem à sua volta parecia se distorcer sob o calor, e Cooper lutava para manter os olhos abertos. Ele sabia que seu corpo estava em um estado crítico. A desidratação avançava implacavelmente, e ele podia sentir os limites do seu próprio corpo se estreitando a cada momento. Mesmo assim, ele se obrigava a observar, a se concentrar, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Havia algo ali, algo que ele não conseguia compreender completamente. Algo em Midnight e na manada que estava além do comportamento instintivo que ele conhecia. O garanhão Midnight estava agora a uma distância de apenas alguns metros de Cooper, seu corpo poderoso ainda imerso na vigilância silenciosa. As orelhas do cavalo estavam fixas, voltadas para frente, com uma atenção quase humana. Cooper sabia que os cavalos são animais inteligentes, mas aquilo ia além do que ele já testemunhara. De alguma forma, Midnight parecia estar ciente de que Cooper não estava apenas em perigo físico, mas que sua sobrevivência dependia de algo mais, algo que estava fora do controle do homem. E assim, em um gesto surpreendente, o garanhão deu um passo à frente, abaixando sua grande cabeça e, de forma inesperada, farejando as botas de Cooper. O toque suave do cavalo ao tocar o solo com estivessem sendo desfeitas, como se ambos compartilhassem uma experiência mútua que transcendia o físico. O olhar de Midnight, tão profundo e atento, penetrava na alma de Cooper, e o guarda florestal sentiu pela primeira vez uma conexão verdadeira com um ser que sempre foi considerado livre e selvagem, distante do controle humano. Ele sabia que estava à beira da morte, mas naquele instante, a presença do garanhão e dos outros Mustangs ao seu redor parecia lhe dar algo que ele não sabia mais se poderia ter. Esperança. Era uma esperança sutil, silenciosa, mas que ressoava profundamente no fundo de seu ser, como uma promessa de que a ajuda poderia vir de onde ele menos esperava. Enquanto Cooper lutava para manter os olhos abertos, o comportamento da manada parecia mudar ainda mais. Midnight, aparentemente ciente da gravidade da situação, deu um passo para trás e, com o olhar atento, passou a observar a paisagem em volta de Cooper. Os outros cavalos começaram a dispersar, mas, em um movimento incomum, mantiveram-se próximos, como se estivessem criando uma espécie de guarda silenciosa ao redor do guarda florestal. O comportamento dos Mustangs era incomum, até mesmo para os próprios padrões selvagens. Eles não estavam apenas observando, mas agindo de uma maneira que sugeria uma compreensão do que acontecia com Cooper. Era como se o destino deles e o dele tivessem, de alguma forma, se entrelaçado em um fio invisível de compaixão e entendimento. A noite começou a cair, e o ambiente no deserto se transformou, as temperaturas despencando rapidamente, algo que tornava a luta de Cooper ainda mais difícil. A umidade que ele soubera ser quase inexistente no deserto parecia se dissipar de sua boca e garganta, e a sensação de solidão ameaçava dominá-lo.
Mas então, novamente, a presença dos Mustangs trouxe uma estranha sensação de segurança. Midnight não se afastava. Ele continuava ali, perto, mas agora mais tranquilo, como se estivesse esperando algo, talvez aguardando o momento certo para agir. E foi naquele silêncio pesado, enquanto Cooper lutava para manter sua sanidade e lutar contra os efeitos da desidratação, que ele observou a égua de pelagem duna se aproximando lentamente. O que aconteceu a seguir seria algo que mudaria para sempre o entendimento de Cooper sobre o mundo selvagem. Ele jamais imaginaria que os cavalos, com sua inteligência indomável, seriam capazes de fazer algo tão extraordinário para salvar sua vida. Enquanto a noite se aprofundava, o deserto de Nevada se transformava em um ambiente gelado, implacável. O céu, antes abrasado pelo calor do sol, agora estava coberto por um manto negro, repleto de estrelas cintilantes que mais pareciam vigiar os acontecimentos abaixo. Cooper, exausto, sentia cada fibra de seu corpo ceder. Sua mente estava em um estado limítrofe, os pensamentos se tornando confusos, difíceis de processar. A desidratação o consumia. Seus lábios rachados e sangrando se tornaram uma lembrança constante da luta implacável contra o calor e a sede. Mas em meio a toda aquela dor e solidão, algo no comportamento dos Mustangs lhe dava forças para continuar, ainda que de forma quase imperceptível. Foi quando Cooper sentiu a aproximação de algo mais extraordinário. A égua de pelagem duna, que antes estava distante, agora se aproximava cuidadosamente. Ela caminhava com a graça de uma mãe cuidadosa, seus movimentos suaves e calculados, como se estivesse ciente da vulnerabilidade do homem ali. As orelhas da égua estavam voltadas para frente, sua cabeça ligeiramente abaixada, observando Cooper com olhos castanhos e profundos. Havia uma calma impressionante naquela criatura, uma calma que parecia irradiar de seu corpo. Cooper, com seu corpo exaurido e seus pensamentos turvos, mal podia acreditar no que via. Ele tinha certeza de que estava começando a alucinar, mas a cena à sua frente era tão real, tão vívida, que ele não pôde negar. A égua se aproximou ainda mais, e Cooper, em um impulso, falou baixinho, quase em um sussurro. Fácil, mamãe. Ele sabia que não deveria se mover, que qualquer ação brusca poderia assustá-la, mas a aproximação da égua parecia algo inevitável, como se ela estivesse decidida a fazer algo. E foi então que, para a surpresa de Cooper, a égua se aproximou ainda mais, até ficar a poucos centímetros de seu rosto. Suas narinas se dilataram enquanto ela o cheirava, como se estivesse tentando compreender a situação. O homem que estava ali, perdido no deserto, à beira da morte. E então, algo inacreditável aconteceu. A égua, com um movimento deliberado e cuidadoso, abaixou sua cabeça até o rosto de Cooper. Seus olhos ainda fixos nele, ela tocou com o focinho o rosto do guarda florestal, transferindo sua umidade diretamente para seus lábios secos. Cooper sentiu o toque úmido e morno do focinho da égua em sua pele ressecada. A ação, silenciosa e cheia de intenção, parecia uma troca de empatia, um gesto de compaixão de um ser selvagem que, em sua essência, não deveria estar tão conectado com os humanos. Foi um momento de pureza, algo que Cooper jamais imaginou experimentar. Ele sentiu o gosto da umidade em seus lábios, a água que a égua lhe oferecia, tão escassa e valiosa. A mente de Cooper, ainda lutando para compreender o que estava acontecendo, conseguiu processar apenas um pensamento. Obrigado. As palavras saíram de sua boca com dificuldade, mal sendo ouvidas por si mesmo, mas a intenção estava clara. A égua, com sua generosidade silenciosa, estava oferecendo um pouco de vida, algo que Cooper jamais esperaria receber de um animal selvagem. A água, mesmo que mínima, fez toda a diferença naquele momento de desesperança. O gesto não passou.
despercebido pelos outros membros da manada. Cooper observava, atônito, enquanto Midnight, o garanhão negro, se aproximava. O garanhão, com sua presença majestosa, agia com um propósito claro. Ele também se aproximou de Cooper e, com uma ação tão semelhante à da égua, ofereceu-lhe um pouco de água de seu próprio focinho. Cada movimento de Midnight era meticulosamente calculado, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo, o que Cooper precisava naquele momento. O garanhão não ofereceu muito, mas os poucos goles de água que ele trouxe, coletados em seu focinho, foram suficientes para aliviar, mesmo que brevemente, o sofrimento da sede de Cooper. O gesto de Midnight foi repetido por outros membros da manada. Um por um, os cavalos se aproximaram, oferecendo as preciosas gotas de água que conseguiam coletar, compartilhando com Cooper o pouco que tinham, mas o suficiente para manter a esperança viva. Cooper, completamente absorto por aquela demonstração de compaixão animal, mal podia acreditar no que estava presenciando. Nunca em sua vida imaginou que um grupo de mustangs selvagens pudesse demonstrar tamanho cuidado com um ser humano, especialmente em uma situação tão extrema. A sensação de gratidão e perplexidade tomou conta de Cooper. Ele sabia que estava sendo salvo, não apenas pela providência humana, mas por algo que transcendeu os limites naturais entre as espécies. Os mustangs estavam lhe dando mais do que água. Estavam lhe oferecendo uma chance de sobreviver, um vislumbre de humanidade no coração do deserto impiedoso. Mas o milagre não parou por aí. Enquanto a noite avançava e a temperatura caía drasticamente, Cooper sentiu a presença de algo mais. A égua Dunmare, agora grávida, com a barriga pesada e os passos cuidadosos de uma mãe, se aproximou novamente. Mas desta vez, ela não apenas ofereceu água ou tocou seu focinho em seu rosto. Ela se deitou ao lado de Cooper com um gesto de proteção. Suas patas grandes e poderosas criaram um pequeno círculo protetor ao redor do homem, oferecendo-lhe calor e abrigo contra o frio implacável do deserto. A égua não hesitou. Ela se deitou ao lado dele, com o calor de seu corpo servindo de proteção. Cooper, de olhos marejados, não conseguiu conter as lágrimas diante daquele gesto tão inesperado e sublime. Agora, a manada estava toda próxima, formando um círculo em torno de Cooper, compartilhando seu calor. A dor que antes o consumia agora parecia um pouco mais suportável, não porque ele estivesse fisicamente melhor, mas porque algo mais estava acontecendo. A manada, através de sua inteligência e compaixão, estava mostrando a Cooper o que era possível quando seres vivos de diferentes espécies se uniam para ajudar uns aos outros, sem esperar nada em troca. Cooper sabia que a morte ainda estava à espreita, mas agora ele sentia que não estava mais sozinho. Ele estava sendo cuidado de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível, por seres que, no fundo, compreendiam a fragilidade da vida, a mesma fragilidade que ele agora enfrentava. O gesto dos mustangs, salvando sua vida, continuava a ressoar profundamente em sua alma. E enquanto o frio da noite se intensificava, ele se sentiu mais conectado à terra, aos cavalos e ao universo de formas que nem mesmo ele poderia descrever. O milagre que estava acontecendo ao seu redor era real, e Cooper estava aprendendo mais do que nunca o verdadeiro significado de compaixão. A noite no deserto continuava a se arrastar, e Cooper, imerso em sua luta pela sobrevivência, não sabia quanto mais seu corpo aguentaria. A cada respiração, a sede se fazia mais insuportável, e o corpo estava exaurido, a cada célula lutando para não se entregar ao que parecia ser um destino inevitável. No entanto, ao seu redor, a presença dos mustangs e os gestos protetores dos cavalos pareciam desafiar a morte em si. Algo ainda mais profundo estava acontecendo, algo que Cooper começava a entender, mesmo que de forma tênue. A ajuda vinda
De onde ele menos esperava, continuava a criar um vínculo que, para ele, estava se tornando incompreensível. Os cavalos, em um movimento coletivo quase coordenado, mantiveram-se próximos. O círculo em torno de Cooper permaneceu intacto, como se o deserto tivesse sido reconfigurado pela vontade da manada. Era algo além do instinto. Era uma ação que desafiava qualquer explicação racional. Cooper sabia que aquilo não era comum, que aquele comportamento não era algo que ele jamais testemunharia em outras circunstâncias. Nunca imaginou que cavalos selvagens, normalmente tão desconfiados e independentes, fossem capazes de tal demonstração de compaixão, especialmente por um ser humano. Enquanto a noite avançava, os sons do deserto se transformaram. O silêncio, antes absoluto, foi quebrado por uma leve brisa que sussurrava nas folhas secas, mas nada mais parecia tão importante quanto o que estava acontecendo com Cooper e os Mustangs. Ele não sabia se estava começando a alucinar, mas a sensação de calor emanando de seus corpos parecia real demais para ser ignorada. O vento frio que gelava seu corpo não parecia afetá-lo como antes. Ele sentia o calor das éguas, da proteção que elas lhe ofereciam, envolvendo-o com um calor que vinha de dentro, um calor que ia além da temperatura, tocando sua alma, suas emoções. O garanhão Midnight, sempre vigilante, permanecia perto. Cooper, com a visão embaçada e a mente ainda confusa, sentia que Midnight estava mais do que apenas observando. O garanhão parecia entender a situação de Cooper de uma forma misteriosa. Sua presença não era apenas física, mas uma força silenciosa que emanava confiança, uma confiança que de alguma forma estava sendo compartilhada. Cooper sabia que sua única chance de sobrevivência estava ali, não em uma ajuda humana, mas na ajuda de seres selvagens, que em um gesto sem palavras estavam oferecendo a ele o que o deserto não podia, a possibilidade de viver. No entanto, a noite ainda traria mais surpresas. A égua Dunmar, que estava se movendo com a leveza cuidadosa de uma mãe, se afastou momentaneamente do grupo, mas logo retornou com algo ainda mais notável. Ela se aproximou novamente de Cooper, mas desta vez com um gesto mais íntimo. Dunmar não apenas se deitou ao lado de Cooper, mas estendeu o pescoço e pressionou suavemente sua cabeça contra o corpo do homem, como se oferecesse sua energia vital diretamente a ele. Cooper, surpreendido, sentiu o calor de seu corpo, a maciez da pelagem de Dunmar contra sua pele ressecada. O toque foi como um milagre, algo que ele jamais imaginara que sentiria. Enquanto o vento cortante soprava pelo deserto, o círculo ao redor de Cooper continuava firme. Midnight, que se afastou por um momento, voltou logo em seguida, novamente se aproximando de Cooper. Mas desta vez, o garanhão se aproximou com uma determinação clara. Ele parecia saber que a sobrevivência de Cooper dependia não apenas da água, mas da sua capacidade de resistir à pressão implacável do deserto. Midnight, com sua inteligência animal, sabia que o homem não poderia resistir à morte sozinho. Então, com um movimento súbito e inesperado, Midnight empurrou as cordas que prendiam Cooper à árvore, criando um pequeno alívio. Embora as cordas ainda estivessem apertadas, a pressão nos pulsos foi suavizada, dando a Cooper uma sensação de liberdade que ele não sentia há dias. A interação com Midnight foi tão impressionante quanto misteriosa. Cooper, sem forças para reagir, observou enquanto o garanhão, como se compreendesse a gravidade da situação, voltou para o rebanho e se comunicou com outros membros da manada. O comportamento de Midnight parecia ter um propósito claro, como se ele estivesse planejando uma ação para ajudar Cooper. Após uma breve conferência com os outros cavalos, o garanhão e 2 outros Mustangs se separaram do rebanho principal e se dirigiram para uma direção desconhecida, com um ritmo acelerado.
Cooper, ainda perplexo, observou enquanto os cavalos desapareciam sobre a crista do deserto. Dentro de sua mente atordoada, Cooper percebeu que a manada estava fazendo algo que ele nunca imaginou ser possível. Eles estavam, de alguma forma, se dirigindo para a estação de guarda florestal mais próxima, a cerca de 24 quilômetros de distância. Cooper mal conseguia processar tudo o que acontecia, mas havia algo em seus gestos, algo em sua ação coordenada, que o fazia acreditar que os cavalos estavam indo buscar ajuda para ele. Talvez fosse um instinto coletivo ou uma compreensão silenciosa do que ele precisaria para sobreviver. Mas Cooper sabia que, de alguma forma, sua chance estava vindo dos animais selvagens, não dos humanos. Enquanto ele os observava partir, um misto de sentimentos tomou conta de Cooper. Ele sabia que os Mustangs precisavam seguir sua própria jornada, sua própria vida longe de qualquer vínculo humano. A manada, com sua liberdade, não podia ser contida, mas ao mesmo tempo ele não podia deixar de se sentir agradecido. Cooper compreendia agora, de maneira profunda, que a vida dos Mustangs estava entrelaçada à sua, e a ajuda que ele recebera não era apenas física, mas espiritual, uma conexão que transcendia o entendimento convencional. E assim, com o coração apertado e a mente cheia de pensamentos contraditórios, ele se permitiu descansar, sem saber o que o futuro ainda traria. Enquanto a escuridão da noite se aprofundava, Cooper, com os olhos fechados, quase como se entregasse à última esperança, àqueles magníficos animais, sentiu uma presença familiar se aproximando. O som dos cascos ecoou novamente na quietude da noite. Desta vez, porém, não era a solidão do deserto que o envolvia. Era a promessa de que ele não estava sozinho. A noite ainda se estendia implacável sobre o deserto e o frio começava a se intensificar. Cooper, agora com os olhos semiabertos e a mente turvada, ainda se perguntava como algo tão extraordinário poderia estar acontecendo. A ajuda que ele recebera não parecia possível de acordo com qualquer lógica humana ou científica. Os Mustangs estavam ali, em sua essência selvagem, mostrando uma capacidade de empatia e compreensão que desafiava as expectativas de qualquer observador. Ele sabia que isso estava além do comportamento animal típico, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo de maneira completa. A única coisa que sabia com certeza era que, de alguma forma, sua vida havia sido salva por aqueles cavalos. A sensação de calor vindo da manada era reconfortante, como se o mundo tivesse parado de girar e deixado um pequeno espaço de alívio no meio da imensidão do deserto. Cooper sentia a respiração irregular, a dor constante nos pulsos e na cabeça, mas de algum modo ele encontrou forças para continuar. O comportamento dos Mustangs havia dado a ele uma nova perspectiva, uma que ele nunca imaginara ser possível. Os cavalos, com sua presença silenciosa e atos de bondade, haviam transformado o curso de sua vida. Eles haviam dado a ele algo vital, algo que ele não sabia mais ser capaz de receber, mas que estava ali diante dele em cada ato gentil da manada. Enquanto o vento cortante se intensificava e a temperatura caía ainda mais, Cooper ficou observando as estrelas. Elas pareciam brilhar mais intensamente à medida que a noite avançava, como se estivessem cientes da sua luta. O som dos cascos, que ainda ecoava pelo campo, de repente foi acompanhado por um novo tipo de silêncio. Cooper, com a respiração pesada e o corpo enfraquecido, virou os olhos em direção à crista da colina. Foi quando ele os viu novamente. Midnight, o garanhão negro, estava se aproximando, mas dessa vez ele não estava sozinho. A manada, com sua força e determinação, estava retornando. O comportamento dos cavalos se desenrolava diante de seus olhos como uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Mas Cooper sabia que não era nada planejado, não era nada intencional. Era apenas a natureza dos animais,
a maneira como eles operavam no mundo, no seu mundo, onde os humanos eram apenas uma parte do ciclo. A manada voltou com um propósito claro, como se a própria terra os tivesse guiado de volta. Cooper sentiu então que algo ainda maior estava em jogo. Midnight e os outros cavalos estavam ali, novamente ao seu redor, mas agora havia algo diferente no ar. O que antes parecia um milagre estava se tornando mais uma prova de que a verdadeira conexão entre as espécies não era apenas uma questão de necessidade física, mas de algo muito mais profundo e misterioso. O garanhão Midnight se aproximou, novamente, com sua postura imponente e sua presença silenciosa. Cooper, em seu estado de fraqueza, mal conseguia se mover, mas observou a ação de Midnight com um novo entendimento. O garanhão, com um gesto que parecia natural, mas de alguma forma carregado de uma inteligência ancestral, começou a empurrar as cordas que prendiam Cooper à árvore. A cada empurrão de Midnight, as amarras se soltavam um pouco mais, dando ao guarda florestal uma pequena sensação de liberdade. Ele não sabia como explicar o que estava acontecendo, mas algo em seu coração dizia que aquilo não era apenas um gesto físico. Era uma resposta, uma ação movida por uma força que desafiava a explicação. Era como se Midnight soubesse que ele não poderia sobreviver sem aquela pequena ajuda, sem aquele gesto de compaixão que vinha de um ser que, por toda a sua vida, sempre havia sido considerado selvagem e distante da humanidade. À medida que as cordas se afrouxavam, Cooper sentiu uma onda de alívio, mas também uma onda de perplexidade. Ele sabia que precisava de mais do que apenas a ajuda dos cavalos para sobreviver. Precisava de água, de comida, de um cuidado real, humano. Mas naquele momento, sentiu algo muito mais importante do que a simples sobrevivência. Sentiu que os Mustangs haviam criado uma oportunidade, uma chance de viver, mesmo que mínima. E isso, por mais simples que fosse, parecia ser o suficiente. Cooper sabia que seus dias estavam contados se nada fosse feito, mas a presença da manada e a ajuda silenciosa de Midnight lhe deram uma razão para acreditar que não estava tão perdido quanto pensava.